Isso é para você ter liberdade. Até porque, hoje, quando você começa a advocacia, você acha que a tua necessidade é o dinheiro. A maioria das vezes. Você precisa de dinheiro. Mas depois que o dinheiro bate e você agora não tem tempo nem para usá-lo, do que vale? Do que vale? Enfim, agora estou conseguindo mais clientes. Agora o advogado não vende mais tempo, só vende tempo. Agora ele começa a comprar tempo, que seria equipe, que aí não captou a ideia de compra e venda de tempo. Então, ao contrário do que ele imaginava, que talvez seria ter uma equipe e agora é só visitar o escritório uma vez por mês para garantir que o pessoal está fazendo tudo certo e eu continuar levando a fama de bom advogado. Na verdade, a vida desse advogado vai se tornar um inferno muitas vezes, né? Ou o advogado é centralizador, tudo tem que revisar, tudo tem que passar por ele antes de protocolar, antes de enviar, né? E assim, ele acaba sendo o gargalo que impede o próprio escritório de crescer, ou um fato que você comentou também, ele acaba confundindo o delegar a tarefa com delargar. Ele fala, faz aí, sem modelo, sem procedimento, sem padrão. Vai na audiência lá, né? Não acompanha, sem clareza do que precisa ser feito, como precisa ser feito. E aí o problema é que esse advogado ali que achava que o pior problema dele era conseguir clientes, né? Na verdade, isso aí se tornou o pior dos problemas, porque agora ele tem que gerir uma equipe, manter uma cultura forte no escritório, pessoas engajadas, padrão de qualidade, padrão de atendimento, o financeiro, né? Equilibrando ali vários pratos, né? É um baita desafio encontrar pessoas, desenvolver equipe, enfim. Para o advogado que já está se identificando mais com esse cenário, que já está com uma equipe, mas só apagando um incêndio, vivendo um caos na advocacia, por onde que ele pode começar a arrumar a casa? Tá, vamos lá. Eu vou começar essa fase 2 contando uma história aqui bem rápida. Quando que a minha chave virou, além do filho ali que eu adotei e tal, eu tava indo numa audiência, estressado, no gargalo, não tinha tempo, meu estoque de tempo acabado, vivendo, apagando fogo, só problema, deixando dinheiro na mesa, porque quem tá vivendo nesse momento de só apagar fogo, tá perdendo caso, tá deixando o processo fazer aniversário na mesa. Então eu vivia esse momento. Estava indo para uma audiência, cheguei na audiência, tive um estresse na audiência e desmaiei. Saí da audiência e desmaiei aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tava com nível de estresse lá em cima. Quem me socorreu foi o advogado daqui do estado, na comarca de Campo Grande, estado do Rio de Janeiro. Eu descobri quem exatamente me socorreu agora, tem uma semana, quando estava no evento para mentores lá em advogada. A advogada viu, mandou uma mensagem, falou, foi eu te socorri. Olha. Quando eu falei, caramba, eu não sabia quem tinha sido. E aí foi pro hospital e tal, e a médica me falou, olha, isso é estresse. Ou você resolve isso, ou você vai ter problema grave de saúde. Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, eu não posso viver dessa forma mais. E aí eu já tinha, como o Jean disse, já tinha cliente, já sabia vender, agora eu tinha que aprender a gerenciar. E como que começa? Primeiro, é conscientização desse teu momento. Primeiro passo é ter consciência desse momento. Sabe por que eu digo isso, Jean? Eu tenho muitos mentoreados que me procuram querendo a minha mentoria e tal, e ele não entende que momento ele tá vivendo. Ele tá usando uma capa de que eu tô bem pra caramba, tá tudo certo, tá tudo não sei o quê. E quando você começa a tocar nesses pontos, ele não quer nem mais falar. Só que a rua, e eu posso dizer isso porque é a minha experiência, a rua, o tempo que eu fiquei na rua sem ter o que comer, dormindo no ponto de ônibus, sem ter o que vestir, eu aprendi a ter humildade. E a humildade já abriu muitas portas para mim. A capacidade de reconhecer o momento que você tá vivendo hoje, está ligado à falta de humildade. Então, primeiro, reconheça o momento que você está vivendo. Reconhecendo, abre a tua cabeça para aprender com quem já passou por isso. Eu cometi muitos erros que hoje o meu modelo é bem mais alinhado. Mas se hoje eu pudesse ter um mentor, alguém que me ensinasse como fazer, cara, eu economizaria bem mais tempo. Por quê? Esse processo de contratação precisa de organização. Quando você está vivendo esse momento na advocacia, falta organização na tua estrutura. E aí, quando eu falo de organização, eu estou falando de falta de programas que gerenciem processo, inclusive financeiro, falta de programas que gerem. Às vezes você não tem dinheiro para um programa, uma planilha ali pelo menos. Você está muito no início, pelo menos uma planilha, mas o
importante é ter um programa para gerenciar processo, especialmente financeiro, porque você precisa saber da tua saúde financeira para poder começar a contratar tempo. E aí, você tem que estar organizado financeiramente e com tempo organizado, porque os primeiros você vai dedicar tempo para ensinar. Você vai parar ali, vai ter que ensinar, vai ter que compartilhar. Sabe uma coisa, hoje que foi assim, uma mudança para minha vida e parece bobo para quem a gente que vive nesse cenário já com uma gestão mais avançada, mas existem escritórios de advocacia hoje que não tem um programa para o WhatsApp. Ele não tem, ele ainda está ali no tradicional usando um WhatsApp, que ele vai ali na mão, que dá para o funcionário responder e não tem um programa para gerenciar essa conversação. Coisas básicas. São coisas que você precisa fazer para poder ter estoque de tempo. E aí, qual é a importância nesse momento? A importância nesse momento é entender que se dedicar agora para ensinar alguém vai valer muito a pena. Você traz ali o estagiário e começa a ensinar esse estagiário. Pô, Aderito, mas eu vivo numa loucura. Como que eu ainda vou parar para poder fazer isso? Na verdade, você está investindo tempo num produto que você não tem hoje, que é a liberdade. Você está investindo tempo para ter liberdade. E é claro, isso é uma construção, mas começa com o primeiro funcionário. Você vai parar, tem que delegar e não delargar, é a coisa mais natural. Eu falei isso aqui agora. Tem muita gente que contrata, delarga, manda se virar, recebe o resultado negativo e sacia o ego dizendo que falei, é porque não tem gente boa no mercado. Ah, no contrato porque não tem ninguém para contratar. No contrato porque é difícil encontrar gente de confiança. O problema não está nas pessoas, está na sua gestão. É duro dizer isso, mas é a realidade. E é dela que você precisa para poder avançar. O problema não está no público, não está nas pessoas que você contrata. Você está contratando errado. O problema está na tua gestão. É você que precisa melhorar isso. É necessário ter um programa para saber por onde esse estagiário vai começar. Qual é o nível dele? O que ele sabe? Por onde ele vai começar? Qual é o talento dele? Até isso é feito na minha empresa. Qual é o talento desse colaborador que está chegando? Ele tem talento para venda? Ele tem talento para poder ficar ali no trabalho processual, de produção processual? Ele tem talento ali para ter contato com o cliente? Você vai identificar isso e vai criar um programa para ele se desenvolver. O meu estagiário, por exemplo, ele começava pelo setor de documentos, para ele entender o que era procuração, o que era documento, o que era tudo. Ele ficava ali um mês ali, fazendo, aprendendo, escaneando, olhando papel. Depois ele ia para a recepção, para ele começar a ter contato com o cliente, ver como o cliente se fala, ver como que a gente se comporta. Ele, antes de chegar numa produção, para começar, ele passava por tudo isso. Estagiário, estou dizendo, tá? Não estou falando do avançado, quando a gente contrata já gente para uma determinada demanda. Ele passava por tudo isso aí. Agora, se você não tiver clareza de que você precisa disso, você não vai ter nem disposição, porque gasta energia. Gasta. Só que o diferencial é, depois que você treinar o primeiro, o segundo, o terceiro, presta atenção, o estagiário 3, o estagiário mais antigo, vamos refazer esse cálculo aqui. Você contratou o primeiro estagiário, você que treinou, você ensinou o básico a ele. Quando vir um próximo, se você treinou o primeiro bem, ele vai treinar o próximo. E aí, quando vir um terceiro, esse aqui pode treinar esse aqui, as coisas básicas. E esse aqui pode controlar esses dois, de analisar como que tem saído e tal, e com a melhor experiência dele, que está há mais tempo no seu escritório, ele vai acompanhar esses dois. Imagine isso, o efeito que isso tem na tua vida. Coisas básicas, peticionar, mandar uma mensagem, coisas básicas, mas que tomam tempo. E aí, isso vai se transformando numa cadeia e tu vai aprimorando para depois advogados. Hoje a gente já contrata advogado, contrata outros tipos de profissionais, né? Mas isso vai se tornando uma cadeia e esse colaborador hoje, ele entra na minha empresa, por exemplo, no meu escritório, melhor dizendo, ele entra e ele já entra nesse fluxo e não sou eu que treino. Não sou eu que treino. Aí hoje o meu tempo é para dedicar a quem realmente está numa fase mais avançada e que eu realmente preciso parar com ele. Um coordenador, um advogado que precisa fazer audiência, mas todo antes ele é treinado por outras pessoas. Então isso é liberdade. Isso é para você ter liberdade. Até porque, hoje, quando você começa a advocacia, você acha que a tua necessidade é o dinheiro. A maioria das vezes. Você precisa de dinheiro. Mas depois que o dinheiro bate e você agora não tem tempo nem para usá-lo, do que vale?
O que vale? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!